Então, como iniciar uma mudança na gestão de pessoas, pessoal? Se eu tenho um índice alto, ele pode estar correlacionado, pode ter uma correlação alta com a gestão de pessoas, com a minha política de gestão de pessoas que a empresa pratica, já que isso está generalizado. Como que nós iniciamos uma mudança, pessoal? Pessoal, a parte básica e inicial de uma mudança em relação às políticas de gestão de pessoas é utilizar um processo de comunicação assertiva. Utilizar um processo em que basicamente toda a supervisão, toda a coordenação, toda a liderança, toda a gerência deveria trabalhar para que tenha realmente uma interação, uma comunicação assertiva com a sua equipe. E o que é uma comunicação assertiva, pessoal? Gente, quando nós precisamos realizar alguma coisa na empresa, seja um projeto, seja uma mudança, seja a implementação de um procedimento, seja algo prático qualquer que é necessário que a gente desempenhe, porque a empresa necessita, nós chamamos isso de implementação ou realização de uma necessidade que é a prática. Então, basicamente, é uma meta, um projeto, uma mudança, comunicações de um modo geral, procedimentos. Então, são necessidades práticas que a empresa precise e nós somos os autores para conduzir essa realização de necessidade que nós chamamos de prática. Por um outro lado, o que acontece? Existe uma necessidade pessoal em relação às pessoas que nós estamos comunicando essa necessidade prática. Quando eu comunico uma meta, uma necessidade de mudança, por um outro lado, as pessoas têm as suas necessidades a partir do momento que elas observam essa necessidade, por exemplo, de mudança. E é o quê? O que são essas necessidades pessoais? As pessoas precisam, e necessitam de atenção, elas precisam de reconhecimento, muitas vezes elas têm problemas pessoais, muitas vezes elas estão sobrecarregadas, elas têm preferências, elas têm opiniões, elas querem participação em relação à implementação dessas mudanças ou dessa realização de projetos que a gente tem que levar em consideração. Então, veja bem, sempre em função de uma necessidade prática, que é um objetivo que a empresa necessita. Por um outro lado, tem as pessoas que vão realizar essa mudança e é normal que elas tenham as suas necessidades pessoais. Então, a grande sacada é a gente ter um balanço em cima de necessidade que é prática e de necessidade pessoal. E muitas vezes nós temos que sanar as necessidades pessoais antes mesmo de conseguir, de ir adiante em relação a uma necessidade prática. E a gente responde essas reações de necessidade pessoal como, pessoal? Autoestima, empatia, envolver o pessoal, dar suporte. Então são leis de influência, ou princípios básicos para lidar com a necessidade das pessoas. Então toda vez que eu implemento uma mudança ou tenho que fazer alguma coisa, e que muitas vezes vem uma reação, eu preciso fazer aí uma tratativa em relação a essas reações, na qual, com basicamente esses 4 pontos que a gente chama de princípios básicos, a gente consegue equacionar o problema. O fato é que quando muitas vezes eu quero sair galopando em relação a essa necessidade prática e não levo em consideração a necessidade pessoal, e isso de uma forma crônica ao longo do tempo, as pessoas vão ficando muitas vezes desanimadas com esse tipo de políticas, vão ficando desmotivadas e vão perdendo a vontade de levantar para ir trabalhar. Então isso é muito importante, E isso através do entendimento que uma necessidade prática, ela trabalha com o lado mais esquerdo do cérebro, que é a parte racional, a parte lógica, e a parte de necessidade pessoal é uma parte mais emocional, uma parte mais intuitiva, e nós precisamos lidar com essas duas situações e somente uma liderança bem preparada sabe equacionar essas duas coisas.
Então, é um grande equívoco e faz parte da nossa maturidade quando a gente sai galopando simplesmente para implementar alguma coisa que chamamos de necessidade prática, mas deixamos aí as pessoas em segundo, terceiro ou quarto plano. E aí acaba fazendo o quê? Que as pessoas vão perdendo a sua motivação, a sua vontade de trabalhar, e aí começa muitas vezes criar aí algo mais crônico em relação ao absenteísmo, tá? Então aí é um ponto importante na qual o papel de uma liderança muito bem formada, ela vai sempre balancear a necessidade prática e a necessidade pessoal, vai balancear aí algo mais racional, mais lógico, uma parte mais emocional e intuitiva das pessoas. Então, pode parecer um pouco uma necessidade do supervisor, do coordenador, do líder, do gerente ser um pouco de um psicólogo, mas é realmente a verdade, né? Então, dessa forma, com essa maturidade, com essa inteligência emocional que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, faz com que realmente eu consiga ter uma gestão de pessoas mais eficiente. Então, tá aí uma dica do que é um processo de comunicação assertivo e vale realmente a pena investir. E, como eu falei no início desse slide, você pratica esse tipo de comunicação assertiva, você leva em consideração a necessidade prática da empresa e leva em consideração e pondera também a necessidade pessoal. E quando eu falo de lidar com necessidade pessoal, muitas vezes não é fazer tudo o que as pessoas querem, mas sim o que elas necessitam para que aquela atividade seja realizada, né? Muitas vezes eu não posso atender toda aquela necessidade, mas se eu responder de forma convincente, com as razões necessárias, porque eu não vou atender uma determinada necessidade, está tudo certo, tá? Então, realmente, a liderança tem um papel forte no equacionamento, no balanceamento dessas duas necessidades, tanto a prática como a pessoal.